Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Abra sua Bíblia comigo no livro de Eclesiastes, capítulo de número 12. E o versículo 1. Livro do Eclesiastes, capítulo de número 12, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Está escrito: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Amém, igreja? Como é um versículo só, eu vou ler mais uma vez. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Amém? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, não deu certo. Perfumado deve ter alguém aí ainda. Isso. Agora aperte a mão dessa criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho. Está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Senhor, mais uma vez nós te exaltamos. E nós entendemos que dentro de alguns minutos, e este santuário ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus segredos, cerque este lugar com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Vila Velha. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre o Aribiri nesta manhã. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta manhã, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem seu assento, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Quem acredita que Deus ainda fala? O texto que eu li nesta manhã é o texto áureo de todos os jovens assembleianos. Pelo menos era assim na minha época de juventude. Primeiro culto de mocidade que eu participei, me lembro que o primeiro versículo que eu vi e ouvi foi Eclesiastes 12:1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Com o passar do tempo, eu comecei a compreender o que é que o sábio Salomão estava querendo dizer. Mas antes de interpretar o pensamento do sábio, deixe-me aqui compartilhar com vocês um pouco de conhecimento, já que o tema do congresso é graça e conhecimento. Salomão é esse homem importante da Bíblia Sagrada, esse personagem único da Bíblia, que deixou para nós 3 grandes presentes dentro da Bíblia. Salomão deixou para nós 3 pérolas literárias. Ele escreveu 3 livros. O primeiro livro que ele escreveu foi o livro de Cântares, ou Cantares de Salomão. O segundo livro, o livro de Provérbios. E o terceiro livro, livro de Eclesiastes. Deixa eu ver se a igreja é uma boa aluna. Qual o primeiro livro que ele escreveu? Segundo livro. E o terceiro livro? Parabéns a vocês, bons alunos são assim, aprendem com o professor. Interessante é que quando você começa a estudar os livros, a cabeça da gente entra em parafuso. Eu sou um ávido leitor. Eu já li a Bíblia mais de 30 vezes de capa a capa
e escrevi mais de 20 livros sobre ela. E livros seculares, eu devo ter lido quase 5.000 livros. Eu amo ler. Interessante é que quando você começa a ler muito, você começa a descobrir que cada escritor tem um carimbo. Cada escritor tem uma característica peculiar que é só dele. Por exemplo, quem já leu livros de romances, quem já leu livros de Dan Brown, de Agatha Christie, ou de outros mais, J.R. Tolkien, você vai perceber que eles podem mudar o tema do livro, a história do livro, mas quando você começa a ler, você sabe que é aquele escritor que está escrevendo. Porque o escritor, ele deixa a sua impressão sobre o livro. E os livros de Salomão são diferentes. Ele escreveu 3 livros, mas quando você começa a ler livro por livro, você diz, não é o mesmo homem. Parecem ser 3 homens escrevendo o mesmo livro, porque cada um deles deixa uma impressão sobre nós. E quando eu notei essa peculiaridade nos livros de Salomão, eu confesso aos irmãos, me deu desejo de estudar. E comecei a estudar, e viajei na história dele. É uma história interessante. Salomão é aquele homem que nasce por vias contrárias à naturalidade. Salomão não nasce de um casamento ordeiro. Salomão é filho de um adultério. Todo mundo deve se lembrar do pai dele. Quem era o pai de Salomão, igreja? E quem era a mãe dele? Batseba. E só aqui daria já uma avenida de pensamentos para a gente falar. Como é que pode uma fonte jorrar água doce e amarga ao mesmo tempo? Porque Salomão é filho de um adultério, igualzinho o irmão dele foi. Só que a Bíblia Sagrada diz que o irmão dele Deus matou. E Salomão, a Bíblia diz que Deus amou. São esses os verbos que a Bíblia fala sobre os 2 filhos de Batseba com Davi. Ao primeiro menino, Deus o matou. Ao segundo, Deus o amou. E aí fica a pergunta, como pode o mesmo ventre de Batseba, um ventre adúltero, liberar 2 sementes? Uma semente é por Deus rejeitada, e a outra semente é por Deus aceita. Isso prova que Deus não trabalha como nós homens. Nós temos uma régua, e nós medimos todos pela mesma régua. Aí vem Deus e diz, quem comanda o universo sou eu, e eu faço o que eu quero, e não tenho que dar satisfação a ninguém. Qualquer pessoa poderia ter acusado Salomão, qualquer pessoa poderia ter colocado um dedo no nariz dele, ou dito, ele não pode jamais assumir nada em lugar nenhum, porque ele também é filho de um adultério. Mas quem é que pode se meter numa história que é Deus que está escrevendo ela? Salomão então foi escolhido para ser o sucessor de Davi. Interessante é que a escolha de Salomão também não é fácil. Davi está num leito de morte, está esperando a morte chegar. Davi teve ao todo em sua existência 20 filhos, 19 meninos e uma única menina. Memorize isso. O rei Davi teve 20 filhos, 19 meninos e uma única menina. Eu fico imaginando como era a paixão de Davi por essa única menina. Eu sou pai de 3 meninas e sou avô de uma neta linda que é a cara do vovô. Eu nunca vi uma neta parecer tanto com a avô como a minha, né? Então eu sou apaixonado pelas minhas filhas. Um pai, ele é paparicado pela filha. O pai, ele é beijado pela filha. O pai se sente amado 100 vezes dentro de uma casa. Davi tinha 20 filhos, 19 meninos. Vamos chamar meninos de moleques. Você pode imaginar uma casa com 19 moleques? Não devia ter nada em pé dentro daquele palácio. Devia ter móveis quebrados, sofá rasgado, porque o tal do menino é um bicho atrevido. Mas a menina não, a menina é toda delicada. E é essa menina, a única que tem acesso ao colo do rei Davi, que quando vai até o trono, o beija, afaga as madeixas dos seus cabelos, porque Davi tinha um cabelo encaracolado e era ruivo e meio alourado. E era a paixão de Davi. Mas quem conhece a história de Davi sabe que Davi pagou um alto preço pelo seu erro. Quando o profeta Natã revelou a ele o pecado que ele havia cometido, não saiu da boca de Natã nem da boca de Deus, saiu da boca do próprio Davi. Quando Natã perguntou, o que tem que ser feito a esse homem que cometeu tal pecado? Davi disse, pague ele 4 vezes pelo seu crime. E quando ele disse isso, Deus tomou a boca de Natã e disse, esse homem és tu, ó rei. E Davi pagou com 4 filhos todos os seus pecados. O primeiro filho foi o filho com Batseba, que morreu ao nascer. O segundo filho é a própria
única filha dele, que é Tamar. Não que ela tenha morrido fisicamente, mas ela morreu moralmente, porque ela foi estuprada pelo próprio irmão chamado Aminon. E uma mulher estuprada no Velho Testamento, ela perdia completamente o seu valor diante da sociedade. Ela era arrancada do seio da família e mandada para a zona do Baixo Meretrício. Davi teve que fazer isso com a única filha que ele teve, a única menina que mexia com ele, que o deixava feliz. A única filha foi estuprada e violentada, e pior, foi violentada pelo próprio irmão. Quando alguém falou para Davi, a sua filha foi estuprada, eu imagino Davi dizendo, eu quero vingança. Quem estuprou ela? Alguém disse, o seu filho. E Davi não pôde fazer nada com o filho. Daqui a pouco nós vamos ver um outro assassinato dentro do palácio, que vem com outro filho de Davi, Absalão. Absalão está dentro do palácio e ele encontra com Aminon, que havia estuprado Tamar. E Absalão discute com ele, e Aminon diz para ele, nem o meu pai chamou a minha atenção, quem é você para chamar a minha atenção? E a Bíblia diz que os dois se atracaram numa briga, e Absalão matou Aminon dentro do palácio. Davi agora carrega a morte de um filho que morreu por causa do seu pecado, que é o filho de Batseba, uma filha morta moralmente, e agora tem um filho morto pela mão de um outro filho. E esse filho que matou o seu irmão, Davi não tocou nele, porque Davi amava Absalão. E por Davi não ter feito nada com ele, Absalão deu um golpe de estado no pai, tentou roubar o trono de Davi. Davi foi expulso de Jerusalém para não morrer. Quem toma as dores de Davi é o seu primo Joabe. Joabe junta os soldados que sobraram, que ainda eram fiéis a Davi, sai por uma briga contra Absalão e os seus soldados, ganham a batalha, e Joabe mata Absalão. Naquela história que a Bíblia diz que Absalão estava correndo numa floresta, o seu cabelo ficou preso nos galhos de uma árvore, veio Joabe com uma espada, fincou na barriga de Absalão e o matou. Quando a notícia chega até Davi, Davi cai em depressão profunda, porque ele tem agora 4 filhos mortos. Exatamente o que ele havia profetizado. Pague esse homem 4 vezes pelo seu crime. 3 filhos mortos no sangue e uma filha morta moralmente. Quem entendeu até aqui, diga eu entendi. Davi está deitado num leito em depressão profunda. Davi nunca mais foi o mesmo. Depois desses crimes, depois de tudo isso que aconteceu, Davi perdeu o eixo da sua história. Ele começa a escrever salmos depressivos, como Salmo 51, por exemplo. Davi fica fora do normal. E quando ele está sentindo a morte chegar, ele está num leito, aguardando a morte chegar, ele manda passar diante dele os filhos que ainda estão vivos. E a cada um deles, ele libera uma bênção. O último filho a entrar no quarto é um menino de 8 anos de idade, que se chama Salomão. Salomão entra acompanhado pela mãe. E a história diz que quando Davi viu Salomão e a mãe, Davi chorou. Porque Davi sabia que quando ele fechasse os olhos, o filho que herdasse o trono iria mandar matar Absalão, iria mandar matar Salomão e a mãe. Porque ninguém queria aquela mancha, aquela mácula na carreira, no currículo do rei Davi. Davi sabia que quando ele morresse, quem assumisse o trono mandaria matar Salomão e a mãe dele. E aí Davi faz um ato de loucura. A Bíblia diz que Davi chamou Salomão e disse: coloque a sua mão debaixo da minha coxa. E Salomão colocou a mão debaixo da coxa de Davi. Davi agarrou o menino e disse: faz esta oração, prometa ser fiel ao meu Deus, prometa ser fiel ao Deus do seu pai e cumprir todos os mandamentos. E o menino de 8 anos nem sabe o que está prometendo. Ele disse: prometo, meu pai. Ao falar isso, Davi olha para o céu e diz: se ainda tenho crédito contigo, usa de misericórdia para comigo e faz algo que não é normal. E Deus pergunta para ele: o que não é normal, Davi? Quem tem que herdar o trono é o meu primeiro filho que nasceu, e esse aqui é o último que nasceu. A minha oração, Deus, por misericórdia, para que ele não morra, para que a mãe dele não morra, para que eu não carregue sangue de inocentes mais na minha mão, a minha oração é essa: vira a fila, Senhor, para que o último seja o primeiro. Eu estou com o meu corpo todo arrepiado. Quando Deus quer fazer, Ele age. E Ele faz exatamente assim. Ele pega o último, Ele pega o improvável, e Ele vira e faz com que esse seja o primeiro, e esse começa a fazer uma grande história. É assim que Salomão é ungido rei de Israel. Quem acompanhou até aqui, diga amém. Salomão assume o trono de Israel. Ao assumir o trono de Israel, ele é solteiro ainda. E aqui você vai entender por que é que ele teve 700 casamentos.
E antes de você acusar Salomão, chamando ele de maníaco sexual ou de um demente, escute, ao assumir o trono de Israel, ele assumiu um trono quebrado, porque Absalão, dando um golpe de estado no pai, roubou tudo que Davi tinha plantado por 40 anos e gastou com os jagunços naquele exército que foi derrotado. Quando Salomão assume o trono de Israel, ele assume um trono de uma nação quebrada, não tem nada naquela nação. Então ele precisa buscar em Deus o milagre. É aí que ele faz um sacrifício, ele mata 1000 bois, isso está lá na carta de Crônicas, e quando o sacrifício sobe, Deus recebe o sacrifício. E a Bíblia diz, e naquela mesma noite, Deus entrou no quarto de Salomão e disse a ele: pede o que quiser, porque eu vou te dar. E a Bíblia diz que Salomão pediu a Deus, não ouvi, não foi riqueza, não foi longevidade de dias. O que ele pediu? E a Bíblia diz que Deus deu a ele sabedoria. A sabedoria que Deus deu a ele começou a ser usada nos casamentos, porque os casamentos eram casamentos políticos. Ele se casava com moças de várias tribos, e os pais das moças davam um dote que ia de 8 a 10 moedas de ouro. Era assim que se fazia no Oriente Médio. Ao se casar, o pai dava um dote pela noiva. Só que no caso de Salomão, ele exigiu o contrário, porque como o reino estava quebrado, ele só emprestaria o sangue real dele para se casar com pessoas de outras tribos, se os pais dessem o dote. 700 casamentos, 7.000 moedas de ouro. Com essas moedas de ouro, ele levantou o reino dele. Quem entendeu? Diga, eu entendi. Então ele não se casou porque era um maníaco sexual, porque era um depravado. Ele casou 700 vezes por causa de assuntos políticos. Só que aqui cria-se um problema. Pergunte qual? Um homem que casa sem amar nunca estará satisfeito com o que tem. Como ele tinha 700 mulheres e por nenhuma delas ele se devotou, porque ele nunca as amou, ele contraiu 300 concubinas. E aí sim ele se torna um homem depravado, porque as concubinas eram as prostitutas que ele colocava dentro do seu próprio palácio para manter dentro lá do seu consorte. Então Salomão se perdeu no meio de 1000 mulheres. Estava indo tudo desse jeito truncado, até que um dia uma mulher diferente cruzou o caminho dele. A Bíblia vai chamá-la de Sunamita. Nós conhecemos ela como a mulher do livro de Cantares, a rainha de Sabá, uma rainha africana, uma rainha extremamente linda, uma rainha exótica, que ouviu falar da sabedoria do rei Salomão e foi até Israel para conhecê-lo. E chegando lá, ela ficou encantada com o que ouviu, tanto é que a frase é dela: não me contaram nem a metade daquilo que é o seu reino. E o que aconteceu na sequência? Salomão se apaixonou por ela. Se apaixonou tanto que a Bíblia diz que ele deu para ela 10 vezes mais presentes do que o presente que ela trouxe. Ninguém faz isso apenas a troco de política. É porque ele se apaixonou por ela. E agora cria-se um novo problema em Israel. A Sunamita, ela é de uma outra raça. E o Senhor havia dito a Israel para não se misturarem com outras raças. E Salomão começa a namorar essa moça, ele se apaixonou por ela. Aliás, posso aqui afirmar, foi o único grande amor da vida dele. E parece que é uma maldição, parece que todo grande amor é impossível. Quem escreveu isso foi William Shakespeare, e eu sei que os jovens e moças aqui sabem disso, porque leem livros de romance. Parece que tudo aquilo que é perfeito é impossível. E Salomão se apaixonou por ela, e Salomão a amou, e os súditos dele diziam: pode namorar, pode beijar, mas não pode casar. Não pode juntar os reinos, porque são raças diferentes. E como tudo que é proibido parece que é mais gostoso, Salomão começou a conversar com ela através de cartas. E ele se apaixonou tanto que ele arriou os 4 pneus por aquela sunamita. Ele se perdeu no meio dos amores e ele escreveu o seu primeiro livro, que é o livro de Cantares. O livro de Cantares, por favor, não se assuste nem se escandalize, não era nem para estar dentro da nossa Bíblia. Está aqui o pastor Kemuel, que é professor de teologia, sabe muito bem disso. O livro de Cantares, no concílio de Nicéia, foi arrancado de dentro da Bíblia Sagrada, porque achavam que era um livro erótico. Alguém invocou a santidade da Bíblia e disseram que esse livro não podia estar na Bíblia, porque tinham coisas muito explícitas ali. Por exemplo, Salomão disse assim para a Sunamita: Sunamita, eu quero me perder nas curvas do seu corpo.
Ele falou: o meu desejo era beber vinho na taça do seu umbigo. Pense num umbigo gigante. Ele vai mais longe, ele diz assim para ela: os teus seios são como fartos cachos de uva. E eu não preciso falar para ninguém o que se faz com uva. É Salomão, é um livro que está escrito aqui por causa disso. Esse livro foi arrancado em um concílio. Só que anos mais tarde, em um outro concílio, levantou um santo e disse assim: não, esse livro é sagrado. E alguém pediu para que ele atestasse a sacracidade do livro. E ele citou o livro de Cantares, no capítulo 6, versículo 10, como que mostrando a única pergunta que o homem mais sábio do mundo nunca conseguiu responder. E lá está escrito assim: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol e formidável como um exército com bandeiras? Quem é esta? Esta pergunta foi feita por Salomão. E o homem mais sábio do mundo morreu sem ter a resposta a esta pergunta. E lá no concílio, alguém disse: aí está a revelação de que este livro é santo e é profético. E ao ser questionado por quê, a pessoa interpretou através da hermenêutica o texto, dizendo que Salomão havia falado para Deus tanto da sunamita, havia falado para Deus que ela era a mulher mais linda, mais perfeita, mais cheirosa, mais querida. E Deus disse assim para ele: Salomão, ela pode ser tudo isso, mas tem uma mulher que é mais linda do que a sunamita. E Salomão perguntou a Deus: mas quem é esta? E o Senhor fez aparecer diante dele visões. E ele viu uma mesma mulher com 4 fotografias diferentes. Na primeira foto ela estava de um jeito, na segunda ela estava de outro, na terceira ela estava de outro, e na quarta de outro. E Salomão começou a dizer: quem é esta que aparece na primeira foto como a alva do dia? Quem é essa que aparece formosa como a lua? Quem é essa que aparece brilhante como o sol? Quem é essa que aparece formosa como um exército de bandeiras carregando nas suas mãos? Quem é esta? Salomão morreu sem nunca saber. Mas se alguém aqui morrer antes de mim, chegar no céu antes de mim, e encontrar lá nos Elíseos Salomão, se aproxime dele e diga: Salomão, eu vim aqui te dar uma resposta. E ele vai falar: do que? Eu sei tudo. Você vai dizer: não, você fez uma única pergunta que não teve resposta. Deus te mostrou uma mulher em 4 visões e você perguntou: quem é esta? E eu estou aqui para te dizer quem é. E Salomão vai regalar os olhos e vai dizer: você sabe quem é? Sim, porque Deus me disse que ela era mais bonita do que a sunamita. Quem é esta? Você vai murchar a barriga, estufar o peito, estender a mão e dizer: prazer, sou eu. Como assim, pastor? Quem é esta? Salomão se apaixonou por uma da terra. Aí Jesus disse: a minha noiva, aquela que eu vou lavar no meu sangue, aquela que eu vou salvar, ela é mais bonita do que esta. Primeiro, porque ela é como a alva do dia. A alva do dia nasce no meio da escuridão, trazendo luz. É a igreja nascendo no mundo de trevas, trazendo esperança. Esta que vai nascer é formosa como a lua, que às vezes está minguante, às vezes está crescente, às vezes desaparece, mas passou a tempestade, ela permanece brilhando lá em cima. Quem é esta? Que ela brilha como o sol. Ela não é o sol, ela é como o sol, porque o verdadeiro sol é o sol da justiça que reflete sobre a lua, dando a ela brilho. Formidável como um exército, não são 2 nem 3, um exército carregando bandeiras no plural. Isso aqui é interessante. Um soldado vai para a batalha carregando a bandeira do país dele. Nenhum soldado carrega mais do que a sua própria bandeira. Mas a Bíblia diz aqui que Salomão viu uma que quando ela voltava do campo de batalha, ela voltava com várias bandeiras na mão. Só tem uma explicação para isso. Quem vai para uma batalha leva a sua bandeira, e quando vence, volta trazendo a sua e a bandeira do exército que ele derrotou. A igreja, quando voltar para o céu, quando para lá for, porque nós viemos de lá, ela voltará carregando várias bandeiras. Nós vamos eliminar o exército das drogas, da prostituição, do pecado, da corrupção. Esta é a igreja do Senhor. Quem crê nisso e pode dar glória a Deus aí? Por isso o livro voltou para dentro da Bíblia Sagrada, porque encontraram dentro dele sacracidade. Tudo é puro para quem é puro. É o que eu aprendi e é o que está escrito. Salomão é essa criatura. Eu tenho uma experiência não muito boa com Salomão por culpa desse livro. Eu era jovenzinho, novo convertido. Olhei para a igreja, mirei a menina mais linda da igreja e disse: eis aí a minha Rebeca. E falei: por ela farei qualquer coisa. E era a irmã Edileuza. A irmã Edileuza hoje é minha esposa, conquistei ela. Mas não foi nada fácil.
Porque quando eu vi aquela moça bonita, eu falei com o meu líder de mocidade: como é que eu conquisto a Edileuza? E ele falou para mim: seja romântico. Só que eu tinha vindo do mundo, ex-drogado. Eu falei: se eu escrever os versinhos que eu sei para ela, não vai prestar. Eu falei: tem algum livro de crente que fala de amor? Porque para mim crente e amor não funcionava. Ele disse: tem um inteiro dentro da Bíblia. Eu falei: qual? Cantares de Salomão. Queridos, eu li o livro em uma semana. Eu decorei o livro. Eu ia para frente do espelho e declamava, recitava. Eu falei: meu Deus, achei o meu livro. Peguei um papel, escolhi um melhor versículo, versículo mais. Falei: esse aqui ninguém nunca mandou para ela. Escrevi o nome dela, fiz aquela cartinha de antigamente, não é como hoje que é tudo pelo WhatsApp. A gente gastava tempo, a gente era romântico. Eu escrevi lá a cartinha, coloquei um selinho, coloquei uma etiquetinha. E eu acredito que o erro que eu fiz foi borrifar a desgraça daquele perfume que eu usava, que era o Almíscar. Reginaldo usou também. O Almíscar, para quem não sabe, é o perfume que o anticristo vai usar na grande tribulação, para borrifar em cima dos crentes desviados que ficar. É uma maldição do Avon, sabe? Por isso que Jesus me libertou do Avon, né? O Almíscar. Eu acho, tenho certeza, Messias, que foi o problema daquele Almíscar. Porque eu cheguei na escola dominical, depois da escola dominical tinha um intervalo para o ensaio da mocidade. Peguei a cartinha, entreguei para ela, dizendo assim: irmã Edileuza, bem formal, aqui está uma cartinha de amor. Por favor, a senhora me responda. Jesus usa quando o inimigo pega, dá isso aí. Volta para o espírito, Roberto. Escrevi uma cartinha de amor e entreguei. E falei para ela: responda. Ela disse: semana que vem responderei. Naquela semana eu subi o monte. Eu desci o monte. Eu fui na casa das irmãs de oração. Eu busquei revelação. Eu jejuei. Falei: Jesus, eu preciso de uma resposta. Chegou o domingo da frente. Passei perto dela na escola dominical. Ela nem me olhou. Quando estava indo para o ensaio da mocidade, ela também não falou comigo. Falei: meu Deus, ela ignorou. Daqui a pouco ela disse: ah, irmão Marcos, está aqui a resposta. Quando ela me deu aquele bilhete, faltou as pernas, me deu desarranjo intestinal, e eu corri para o banheiro da igreja. Eu sentei no vaso, fechei a porta, peguei o bilhete, pastor Quimoel, e ao invés de ler, eu fui cheirar o bilhete. Quando eu funguei, não tinha cheiro de nada. Eu falei: ela deve ter se emocionado, esqueceu de colocar um perfume, alguma coisa. Eu abri o bilhete, estava escrito assim: irmão Marcos, como o irmão me pediu uma resposta da Bíblia, aí está uma resposta na Bíblia. Eu esperava que ela ia escrever assim: vem, amado meu, vem saltando pelos montes. Falei: ela é crente mais tempo do que eu, vai ler o livro de Cantares. Só que ela escolheu um versículo de Cantares também, mas ela não escreveu esse. Não, deixa para lá, não vou contar não. Conta ou não conta? Não foi no livro de Cantares. Ela escreveu assim para mim: resposta na Bíblia: o Senhor te repreenda, Satanás. Mulheres de igreja não entendem homens apaixonados. Eu escolhi o versículo mais lindo de Cantares. Ela não compreendeu a altura do meu amor. E deve estar todo mundo perguntando: o que o senhor escreveu para ela, né? Eu escrevi assim para ela: Edileuza, tu és mais bela do que as éguas de Faraó. O quê? Você por acaso conhece as éguas de Faraó? Você sabe como é que elas eram cuidadas? Não adianta, pastor, não adianta. Por causa desse livro, eu quase perdi a minha bênção. Mas, graças a Deus, eu aprendi uma coisa no livro de Cantares. Pergunte o quê? Só falo se todo mundo perguntar. O relógio do tempo, ele não para. E nada como um dia após o outro. O livro de Cantares tem uma impressão de um homem apaixonado que fará qualquer coisa por aquele amor. Inclusive, colocar o seu reino à disposição de outro por amar a pessoa mais do que o próprio reino. Mas Salomão escreveu um segundo livro. E o segundo livro dele é um livro pesado. É um livro de provérbios. Provérbios são conselhos. E no Brasil tem um adágio que diz assim: se conselho fosse bom, ninguém dava, se vendia.
Porque a pessoa que quer ser conselheira, ela quer dizer que viveu mais do que nós, e ela quer puxar a nossa orelha com coisas que nós queremos fazer agora, e que ela já viveu e não deu certo. Então, os conselhos de Salomão são extremamente poderosos. E o homem que escreve um livro de conselhos, esse Salomão, não é o garoto apaixonado pela sunamita. Não é um menino que assume o trono entre 8 e 18 anos de idade. Porque o homem que escreveu o primeiro livro é adolescente, é um jovem. Ele é um jovem rei. Ele quer desfrutar da vida, ele quer experimentar o amor, ele quer conhecer a paixão, porque para isso o ser humano foi criado. Mas o homem que escreve provérbios, ele tem no mínimo 40 anos de idade. Entre 40 e 50, Freud, o psicanalista austríaco, diria que Salomão está naquela idade chamada de idade do lobo. Diga comigo, idade do lobo. Pergunte a alguém do seu lado, sabe que idade é essa? É aquela idade que o homem não é velho e também não é jovem. Ele não está de todo de cabelo preto, mas também não está de todo de cabelo grisalho. É aquela faixa etária que o homem começa a olhar um pouquinho para o retrovisor da vida, ao invés de olhar só para o para-brisa. Ele começa a olhar para trás e ver que a vida não é feita só de momentos, de prazeres, de paixões. Que ele precisa não deixar apenas herança para o futuro, mas também um legado para o futuro. Você sabe a diferença entre herança e legado? Herança é o que você deixa para a pessoa. Legado é o que você deixa na pessoa. Muitas pessoas se preocupam em deixar herança. Vou construir casa, vou construir carro, vou deixar para os meus filhos. Mas por não terem tempo com os filhos, acabam se tornando inimigos deles. Porque o filho, na verdade, não queria só uma herança. Ele queria um legado, ele queria um tempo, ele queria uma impressão, ele queria ter uma experiência com o pai, etc, etc. E Salomão, no alto dos seus 40 anos, começa a escrever conselhos. E os conselhos, como eu disse, são pesados. Tem conselhos que Salomão deu que, se hoje nós tentarmos usar, somos presos. Um deles é esse: não esconda a varinha do seu filho, porque se você esconder a varinha dele ou da sua filha, você é que vai chorar agora, e no futuro você verá o seu filho chorar. Hoje, se nós falarmos sobre isso, desse tipo de correção, nós somos presos, porque está aí o ECA e outras leis que nos impedem de corrigir filhos dessa forma. São conselhos. E conselhos dados são conselhos que você escuta, guarda ou os ignora. Tem um conselho bíblico que é muito estranho. O escritor disse assim: melhor é um homem ir a um velório do que ir a uma festa. Tente entender isso. Tente a senhora chegar no seu filho e falar assim: filho, tem um programão para você hoje. Qual é, pai? Você precisa de um velório hoje. Você vai ver o seu menino fazer o sinal da cruz e falar assim: você está louco, velho? Crianças, adolescentes jamais entenderão isso, mas nós que somos pais sabemos o que o escritor está dizendo. Não tem nada pior para um pai e para uma mãe, pai de adolescentes e filhos, quando chega no final de semana à noite, a criatura sai de casa e faz questão de não carregar o celular. E quando carrega o celular, não carrega a bateria dele, ou desliga o celular. A gente, quando o filho não entra em casa, a gente não dorme. O filho nem lembra que a gente existe. E a gente não para pensar na gente, só pensamos nos filhos. E aí quando chega em casa, dá aquela confusão de briga. E o filho vai dizer: meu pai e minha mãe pegam demais no meu pé. Não é por isso, é porque nós, pais, já passamos por esse caminho. E sabemos que existem armadilhas lá na frente que podem destruir a sua história. É por isso que pai e mãe cuidam demais dos filhos. Esse conselho bíblico, melhor é um homem ir a um velório do que ir a uma festa, tem a ver com isso. Quem vai em um velório, você olha para aquele paletó de madeira e vê uma pessoa que ontem estava de pé e agora está ali dentro. E por causa de uma imprudência, de um acidente, de uma festa, está morto. Você sai dali pensando na vida. Mas quem vai para uma festa só pensa em azaração, só pensa em drogas, sexo, rock and roll, música, dança. Porque a pessoa não tem pensamento de amanhã, ela só quer o agora. É por isso que livros de provérbios e de conselhos são extremamente pesados. Por isso eu disse para vocês no início que o homem que escreve esses livros parece ser 3 homens diferentes. O primeiro homem está dizendo: exerça o seu poder de vida, viva intensamente, aproveite cada momento da vida, ame demais, faça extravagância. Aí o segundo livro, ele vem no sentido contrário: calma, põe um pé no freio, não faz isso, cuidado, a vida é curta, isso e aquilo. É o mesmo homem escrevendo 2 livros, só que em tempos diferentes. Salomão, quando escreveu para a sunamita, ele sentou em uma escrivaninha de madeira pintada de ouro.
Ele pegou pena, nanquim e papiro e escreveu a carta com letras garrafais, com os olhos brilhando e o coração pulsando. Depois ele vai escrever o livro de Provérbios. E quando ele escreve o livro de Provérbios, da mesma escrivaninha de madeira pintada de ouro, usando a mesma pena, nanquim e papiro, agora ele escreve pensando e refletindo, porque os seus cabelos estão brancos. Só que eu aprendo mais uma coisa com Provérbios. Pergunte o quê? O relógio do tempo não para. De repente, a gente sai de Cantares, um livro de amor e de paixão. A gente sai de Provérbios, um livro de reflexão sobre a vida, e entramos no livro de Eclesiastes. E aqui dá um nó na garganta. Porque o homem que escreve o livro de Eclesiastes não é um jovem apaixonado, não é um homem de meia vida, é um homem que está no fim da vida. É um homem que está morrendo. Ele acordou de manhã, entrou no palácio, ou dentro do banheiro do seu palácio, tomou um banho. Quando foi olhar para o espelho, tirou o mormaço que ali estava. E quando Salomão olhou para o espelho, ele tomou um susto. Pergunte por quê? Eu só falo se todo mundo perguntar. Porque ele procurou no espelho aquele rapaz namorador, o homem de 1000 mulheres e apaixonado por uma, que tinha a pele viçosa, os olhos brilhantes, Naldinho, força nas pernas, e ele não encontrou. Ele limpou os olhos e olhou de novo, e ele procurou aquele conselheiro de reis, um homem de 40, 50 anos, no apogeu da sua vida, todo elegante, respeitado, e ele também não encontrou. O que ele viu assustou ele. Ele viu um homem cujos cabelos já não existiam mais. Ele encontrou um homem cujos olhos estavam pesados, tomados por enfermidades. Ele olhou para suas pernas, que faziam ele correr de um lado para o outro, e enxergou 2 caniços magrelos. Ele olhou para sua barriga e percebeu a sua flacidez. Ele olhou para suas mãos e só tinham manchas e ossos. Ele viu o reflexo da morte. Aí ele senta naquela escrivaninha, a mesma que ele mandou a carta de amor, a mesma que ele escreveu para dar conselhos. E ele pega um nanquim, a pena e o papiro. Só que agora as letras não saem garrafais, não tem beleza na escritura, a mão está trêmula. E ele começa a escrever o livro mais pesado dele. O livro de Eclesiastes é um livro de desabafo, é um livro depressivo. Ele começa dizendo assim: vaidade, vaidade, tudo nessa vida é vaidade. Vamos meditar. O que é vaidade, Salomão? Ter uma mulher ou ter 1000. O que é vaidade, Salomão? É ter um palácio ou 10. O que é vaidade, Salomão? Ter uma égua ou 1000. O que é vaidade, Salomão? Ter coisas ou não ter coisas. Porque tudo que eu fiz e usei, para que serviu? Para chegar aqui? Salomão olhou para o espelho e ele viu que os únicos amigos que restaram para ele foram esses: artrite, osteoporose, reumatismo, catarata, flatulência, flacidez, impotência, surdez, mudez. Os dentes dele não eram mais brancos, estavam tortos e amarelados. Ele não tinha força nem para dormir mais, para subir da banheira e tomar banho. Tinha que 2 empregados colocar ele ali. E Salomão começou a perceber que a vida é de fato um vapor de fumaça, que agora existe e daqui a pouco não existe mais. Pastor, por que o senhor está pregando isso nessa manhã? Eu estava sentado ali e recebi a notícia que hoje faleceu Silvio Santos. Acabou de morrer o Sênior Abravanel, 93 anos. Eu conheci, eu estive na casa dele em Orlando, na Flórida.
Realizei um sonho, que quando criança eu assistia aqueles programas dele, domingo no parque, eu queria ter um tênis Montreal, eu queria ver tudo aquilo. Quantas vezes aquele homem me inspirou? Quantos vídeos dele motivacionais tem na internet? E agora, ele está sendo preparado para ser sepultado. Quantas pessoas tiveram inveja dele por causa da sua riqueza? Se não me falha a memória, o maior imposto de renda pago num CPF no Brasil era dele. Um homem respeitado no mundo todo, muito dinheiro, tinha tudo, tudo, tudo. E como é que terminou seus dias? Exatamente como Salomão. Posso dizer alguns conselhos? O homem ou a mulher que se estriba, que se alicerça em cima da sua beleza, da sua saúde e da sua inteligência, são verdadeiros idiotas, porque tudo passa. Eu tenho 51, eu já dobrei a curva do Cabo da Boa Esperança. Eu tenho mais passado do que presente. E eu prego desde os 13 anos de idade. E eu me lembro que quando comecei a pregar no início, eu não acreditava que ia envelhecer, porque a minha geração se preparou para o arrebatamento da igreja. E Jesus não veio. E eu me encontro como avô. E as pessoas olham para mim e dizem assim: o senhor mudou a sua forma de pregar, o senhor não pula mais, não grita mais, não dá mais golpes de Kung Fu no púlpito. Eu tentei dia desse, travou a coluna. Porque não é você, Bocó. Eu estava aqui agora há pouco, ali embaixo, na salinha com os meninos, eles me viram pegar minha caixinha de remédio e tomar 7 comprimidos. E alguém disse: é suplemento? Eu disse: não, é remédio mesmo. Isso de manhã, fora que eu tomo à tarde, que eu tomo à noite. O Roberto não é só o meu tangedor, ele é o meu enfermeiro, ele aplica injeção, ele cuida de mim. Porque a vida é assim. Só que quando eu comecei a pregar e rodava o mundo, eu cheguei a pregar em 2 continentes no mesmo dia, em 3 países no mesmo dia. Eu preguei em quase, ou pouco mais de 4.000 cidades do Brasil, em quase 100 países do mundo. Eu devotei a minha juventude, toda a lembrança que eu tenho da minha juventude, sou eu com um microfone como esse na mão pregando, e não me arrependo disso. Mas eu não vi a vida passar. É como se eu tivesse dormido jovem e acordado um homem de cabelos brancos, porque a vida é muito curta. Você só vai entender o que Salomão disse se você estiver pensando o que eu estou pensando. Quando ele fez um apanhado da vida dele toda, ele resolveu dizer: vou dizer para vocês qual foi a minha maior riqueza. Ele disse: a minha maior riqueza não foram os palácios, não foram as éguas nem as namoradas. A minha maior riqueza não foi ser filho do grande rei Davi. A minha maior riqueza foi ter vivido aos pés do meu Deus. E ele diz: de todos os conselhos que eu deixo para vocês, esse é o mais forte. Lembra-te do teu Criador. Nos dias da tua juventude, antes que cheguem os maus dias. Que maus dias são esses, pastor? A velhice, a enfermidade. Quem me acompanha há muito tempo deve se lembrar. Eu pregando, uma vez eu disse aqui no Congresso da Almates: irmãos, orem por mim, porque eu estou aqui, mas a minha mãe está indo para o forró exatamente agora. Sábado à noite, meu coração partia. Eu ia para o culto pregar e a minha mãe ia lá para o chaparral. Olha só que angústia, eu pregando no mundo e a minha mãe indo para um baile, para um forró. 34 anos orando por ela. Jesus salvou a velhinha. Batizei ela nas águas. Levo Santa Ceia para ela todo mês. É uma alegria para mim. Mas dia desses eu fui visitá-la e eu fui tomado de súbito por uma emoção única. Eu fui cumprimentar a velhinha, ela estava sentada no sofá e ela falou: você me ajuda a ficar em pé, meu filho? Ela usa oxigênio 24 horas por dia. Herança de quando não era crente. Herança dos bailes do forró. Herança dos cigarros, dos 4 maços que ela fumava por dia. Eu ajudei ela a ficar em pé. Quando ela ficou em pé, eu abracei ela e eu senti uma saliência aqui nas costas dela. Eu falei: ai, dona Lúcia, o que é isso aqui? Ela falou assim: ô meu filho, é a minha fralda. Desculpe. Quando a minha mãe falou para mim que estava usando uma fralda, a minha ficha caiu. E eu lembrei daquela mulher partindo a minha cidade no meio, com um menino no braço, me levando para a creche.
Uma mulher que lavava e limpava 3 casas por dia. Uma mulher que ia por corte de cana junto comigo, e não tinha homem que cortasse cana de açúcar como a minha mãe. E eu aprendi a cortar cana de açúcar com ela. Põe laranja, algodão e café. A minha mãe era a minha heroína. Uma mulher vigorosa, forte, que enfrentou a vida, que foi mãe solteira há 50 anos atrás, quando 50 anos atrás não havia a gravidez independente. Mãe solteira era prostituta, e a minha mãe era. E eu vi aquela mulher agora ali na minha frente, usando fralda. Eu dei um beijo nela, conversei com ela, não consegui ficar muito tempo perto dela. Eu saí com a minha caminhonete, parei na esquina da frente, pastor Kemuel, e eu chorei. Eu falei, meu Deus, o que é isso? O Senhor disse, é o relógio do tempo, filho. O relógio do tempo não para. Ele não respeita pensamentos, sonhos. Em nome de Jesus, aproveite esta manhã de reflexão. Eu sei que vocês queriam que eu pregasse uma mensagem de glória. Eu também queria ter pregado. Quem sabe fica para o próximo ano. Mas hoje o Senhor disse para mim, eu quero o coração deles. Eu quero que nessa manhã eles reflitam sobre o que é a vida. A vida não pode se resumir a meia dúzia de fotos no Instagram. A vida não pode se resumir a meia dúzia de maquiagem que você passa no rosto e biquinhos para tirar foto. A vida não pode se resumir a você ter uns amiguinhos e ir para as baladinhas. Agora tem até balada gospel por aí. A vida não se resume a isso. Existem coisas que somente quem é espiritual vai perceber. Como por exemplo, isso aqui não é uma reunião de autoajuda, é um culto de adoração ao Deus vivo. E nós não estamos aqui por causa de um show. Estamos aqui porque acreditamos que Deus fala. E Deus está falando com você nesta manhã, dizendo assim, quais são as suas prioridades? Qual é o seu pensamento para o amanhã? Ou você vai mesmo viver somente o agora? Ou você pensa mesmo que a vida se resume apenas nesse exato momento que você está vivendo? Ei, primeiro, o mundo não gira em torno do seu umbigo. E eu estou aqui para te dar outros conselhos. Primeiro é esse, não sinta pena de si mesmo. Não é porque você nasceu numa família desestruturada, porque você é pobre, porque você não tem dinheiro, porque você não tem isso nem aquilo, que você vai jogar a culpa nos outros e vai terceirizar a sua existência, dizendo que Deus te abandonou. Não entre nessa geração de mimimi, nessa geração Nutella, que não tem força para nada, que joga a culpa nas pessoas. Não seja assim. Deus ama aquele que se ama. Vou falar de novo, Deus ajuda aquele que se ajuda. Se você quiser ser, você será. Aquilo que você propor no coração, ou vai chegar bem perto. O que não pode é você vir para uma reunião como essa, cruzar os braços e ficar olhando o velho pregador com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. O que não pode é você vir para um congresso da Assembleia de Deus e ficar com essa boca calada, essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. Não pode. O que eu faço, pastor? Adore ao Senhor na beleza da sua santidade. E peça a Deus para te dar um futuro. Eu ouvi da boca dele que há 20 anos atrás ele estava lá e hoje está aqui. Para transportá-lo de lá para cá, sente com ele, escute as histórias e veja se foi um caminho plano. Você vai ouvir histórias de vales, de montanhas, de pedradas, porque assim é a vida. Deus jamais dará a alguém aquilo que não custa nada, porque o que não custa nada também não vale nada. Deus vai te testar ao seu limite, e é passando no teste que Deus vai te aprovar. E o que eu faço, pastor? Reage. De que forma? Com certeza não é ficando com esse ombro caído, parecendo um passarinho que tomou uma pedrada de um menino levado no meio da rua. Não é ficando olhando para o seu sobrenome e se comparando com o outro que é mais famoso, com o blogueirinho do momento. Não, é você acreditando que se você pegar na mão do seu Criador. Não, você não entendeu, eu vou falar de novo. Se você agarrar a mão de Deus nesta manhã, você e Deus vão saltar muralhas. Deus vai te levar para lugares que você jamais imaginou chegar. Alguém acredita nisso? Então agora não dê um grito, não, dá um berro de glória a Deus aqui dentro, por favor.
Levante a mão direita para o céu comigo e chacoalhe ela. Se alguém estiver filmando, faça uma tomada disso, porque fica muito bonito na internet. Coloque a mão no ombro de quem está do seu lado, com carinho e respeito. Agarre a pessoa. Se ela fez cara feia, eu sinto muito. Se ela não fez, sacode ela até ela ficar irritada agora. Irrita ela. Faz isso aqui também, companheiro. Chacoalhou? Diga para essa pessoa: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode ela, sacode, diga: para isso. Diga: Deus te trouxe aqui para sacudir a sua consciência, para sacudir a sua história. Deus vai sacudir o seu casamento, Deus vai sacudir a sua vida profissional, Deus vai sacudir a sua vida espiritual, Deus vai sacudir a sua história. Sente um pouquinho. Lembra-te do teu Criador nos dias da sua mocidade. Ei, menino, menina, eu disse aqui que eu prego desde os 13 anos. Minha vida não foi fácil. Filho sem pai, família pobre. 12 pessoas disputavam 2 cômodos dentro de uma casa. Laranja, algodão, café, corte de cana, engraxar sapato. Eu tenho minha caixinha guardada até hoje lá. Passei por todo tipo de violência que uma vida pode permitir alguém passar. Sobrevivi para estar contando história para vocês aqui. Mas não foi fácil. Às vezes, por causa da água limpa e fresca, a gente é obrigado a beijar uma caneca toda amassada. Quer que eu traduza para você? Engolir o orgulho, abaixar a cabeça, contar até 10, recuar. A marcha mais forte de um carro não é a primeira, é a marcha ré. Tem 5 marchas para frente, só tem uma para trás. Usar o marcha ré não é fácil, mas às vezes é necessário e é preciso. O orgulho não leva ninguém a lugar nenhum. Conselhos de um velho pregador. Segundo conselho, além desse: aprenda a perdoar. Eis um exercício difícil. Perdoar é uma escolha. Dizem que o sinônimo de perdão é esquecimento. Se é verdade, o homem nunca perdoa, porque a gente não esquece. Quem apanha nunca esquece. Quem bate acaba esquecendo, mas quem apanha nunca esquece. Então eu descobri que o perdão é uma escolha. Como assim, pastor? É escolher conviver, é tirar o bloqueio da sua frente e falar: eu vou viver ao lado dele, com ele, com ela, ou pelo menos perto dele, sem a mágoa no coração, ainda que ele tenha ou ela tenha me destruído, me machucado. Porque a falta do perdão gera mágoa, e a mágoa só faz mal ao magoado. A mágoa é um câncer. Vou dar um exemplo, é dolorido falar, mas o Espírito Santo está me lembrando. A última vez que eu falei com meu pai, o senhor José Antônio Novo, ele estava no hospital, havia feito uma cirurgia para tirar um câncer do estômago. Na verdade não tiraram, abriram ele e fecharam. Sabendo que não tinha muito tempo de vida, ele mandou me chamar. E eu fui ao hospital. Eu não tenho o nome dele no meu documento. Para você ter uma ideia, eu sou o famoso filho bastardo. Antigamente não era obrigado ninguém a reconhecer filho no documento. Eu só tenho o nome da minha mãe. Ele nem quis me reconhecer como filho, para você ter uma ideia. E eu fui ao hospital. Entrei no quarto onde ele estava. Ele sentou com dificuldade na cama. Ele olhou para mim, eu disse: pois não, o senhor mandou me chamar? Ele falou: sim, eu não estou bem, eu não consigo mais pagar o aluguel da sua mãe, e eu preciso que você ajude ela. Eu disse: a minha mãe tem filho, pode deixar que eu cuido dela. Mais alguma coisa? Ele: não, é só isso. Porque o nosso relacionamento era esse. Não havia sentimento.
Nós não fomos criados juntos. Ele não me reconheceu. Era assim a vida. Era para terminar assim. Eu falei para ele, boa sorte. E fui sair do quarto. Quando eu coloquei a mão na maçaneta do quarto para sair, aquele velho, ele me falou uma palavra que eu esperei ouvir a vida inteira. E ele nunca me falou. Ele foi me falar naquele dia. E eu não sabia que palavras tinham tanto poder. A gente prega sobre palavras ter poder, mas a gente nunca sabe até uma palavra fazer efeito na gente. Quando eu botei a mão na maçaneta, aquele velho falou assim: filho, eu travei. Era um sonho da vida ter um pai me chamando de filho. Ele nunca tinha me chamado de filho. Quando ele falou filho, eu paralisei. Eu não sabia o que fazer. Eu não conseguia ir para frente nem para trás. Eu fiquei estático. E ele insistiu: filho, volta aqui. Eu olhei para ele, ele estava chorando. Aí eu me desabei também. Eu fui perto dele sem saber o que fazer. Ele ficou em pé com dificuldade e me abraçou. Eu não sabia que abraço de pai era tão bom. Foi o primeiro abraço que eu tive dele. Aliás, o único. Eu fiquei abraçado com ele uns 5 minutos. Se eu pudesse voltar no tempo, eu estava abraçado com ele até agora. Porque eu não sabia como um abraço de pai cura a gente. E depois desse tempo, ele veio aqui no meu ouvido e disse: eu estou de longe, mas eu te acompanho. E eu vi as coisas que aconteceram na sua vida, e eu tenho orgulho de você. E ele me falou uma palavra: você consegue me perdoar? Perdoa. E eu falei para ele: eu te perdoo, pai. E eu saí dali. A próxima vez que eu vi, ele estava em coma. E ele entrou em coma gritando o meu nome. E a família dele foi obrigada a me procurar. Eu descobri 6 irmãos que eu nem sabia que existiam. E eu cheguei no hospital, ele estava deitado na cama, pronto, em coma, há 4 dias, um semblante de destruição. Pensa numa carranca feia. O médico olhou e disse: ele está com uma crise neurológica. Eu disse: o que é isso, doutor? Ele olha, os olhos dele estão abertos, estão de um lado para o outro, mas ele não enxerga. Ele está em coma. Eu falei: o que é que funciona nele aqui? Ele falou assim: só os ouvidos. Eu sentei e fiquei olhando aquele velho, que para mim, na minha infância, era um homem gigante. Agora estava desse tamanho, murcho, pele e osso, com o seu ventre rasgado, com a boca aberta, os olhos indo de um lado para o outro, um semblante feio. Eu senti a morte entrar no quarto para levar ele. Nós crentes somos sensitivos. A gente percebe quando o mundo espiritual está se aproximando. Eu senti meu corpo arrepiar, fechei o olho e disse: Deus, o que é isso? O Senhor disse: a morte chegou para levar. Eu falei: e o Senhor disse: ele está indo para o inferno. Olha a cara dele. E eu falei: o que eu faço? O Senhor disse: salva ele. Eu falei: como? O médico falou que ele escuta. Vai no ouvido dele e prega. Eu arrastei a cadeira perto do ouvido dele. Eu preguei 40 minutos para ele. Eu comecei em Gênesis, fui até Malaquias, depois de Mateus fui até o Apocalipse e voltei. Fiz isso umas 2 vezes. Falei: Senhor, preguei. Agora o Senhor disse: faz o apelo. E eu fiz o apelo para ele aceitar Jesus como Salvador. Só que ele está em coma, não esboça reação nenhuma. E eu fiquei ansioso. Eu disse: Deus, eu fiz o apelo, mas funcionou, não funcionou, funcionou, não funcionou. Eu fechei o olho e falei: Senhor, me dá um sinal, me dá um sinal. Quando eu abri o olho, olhei para o velho, escorreu uma lágrima no canto do olho dele. Quando aquela lágrima escorreu, Jesus disse: já é meu. Vai chegar no céu cheirando fumaça.
estava com o pé dentro do inferno, e eu salvei, porque deixei na minha palavra a promessa: crê e será salvo tu e a tua casa. Quando eu vi meu pai chorando assim, eu saí para chamar um irmão que eu conheci, que estava no corredor. Eu disse: você pode ali ficar com ele um pouquinho, eu vou aqui, porque eu estava muito emocionado. Esse meu irmão entrou e não deu um minuto, ele voltou gritando: o que você fez com o pai? O que você fez com o pai? Eu disse: por quê? O pai acabou de morrer. Eu disse: não, eu não matei ele não. Ele disse: não é isso. Vem ver como é que está o rosto dele. Meu pai estava com o rosto de criança. Dava para ver um leve sorriso nos lábios dele. Aquele semblante de desgosto, de tristeza, de coisa ruim saiu. E o Senhor disse para mim: o perdão é um poder muito forte. Incline a sua cabeça. Perdoa. Perdoa o velho. Perdoa a velha. A maioria deles erraram com você, tentando acertar. Eles não te deram, porque eles nunca tiveram. Como é que alguém pode dar amor a alguém se essa pessoa nunca foi amada? Como é que essa pessoa pode dar carinho se ela nunca foi acarinhada? Carregar essa mágoa não vai te levar a nada, vai te fazer uma pessoa feia por dentro, fechada. Vai te fazer perder oportunidades na vida. Vai te fazer procurar o reflexo dele ou dela no seu parceiro do futuro, e possivelmente vai terminar em divórcio. Porque você precisa se acertar primeiro consigo mesmo. Por quê, pastor? Porque não vale a pena viver nessa vida com raiva nem mágoa de ninguém. Porque a vida é muito curta. Porque o relógio do tempo, ele não para. Ele não para. O tic-tac da vida está aí batendo. Será que o Senhor Abravanel pensava que hoje seria o dia da partida dele? Ninguém espera esse dia. Eu não posso garantir a minha vida daqui 2 minutos. Ninguém pode. Então, por favor, nós somos crentes, nós sabemos que o cristianismo é a única religião do mundo que começa aqui, mas não termina aqui. A nossa fé reflete para a eternidade. Somos a única religião do mundo que acreditamos que somos família aqui e continuaremos sendo família do outro lado. Mas só vamos ser família se você perdoar. Perdoa, perdoa! É por isso que nada na sua vida dá certo. É por isso que nada na sua vida funciona. É por isso que você não consegue se relacionar com ninguém. É por isso que ninguém te entende. A sua forma de se proteger é atacar, porque você só foi atacado a vida inteira. Então que nesta manhã, o Deus que mudou a vida de Salomão, invertendo a fila, tirando ele do último lugar e fazendo ele ser o primeiro, o Deus que deu a ele oportunidades, visite a sua história. E eu estou aqui para terminar te dizendo que você não é obra do acaso. Você não é fruto de um aborto mal feito. Porque houve um tempo da minha vida que eu pensei que eu era, porque eu nasci com 8 buracos na minha cabeça, feitos pela agulha de tricô da minha mãe. Eu também achava que eu era um filho rejeitado. Não importa o que aconteceu naquela época, desespero fazem as pessoas fazerem loucura. Você só vai entender uma pessoa que fez uma loucura se você se colocar no lugar dela. É como suicida. Você acha mesmo que uma pessoa que se suicida, ela quer morrer? Ela não quer morrer, ela quer matar a dor que está dentro dela. Ela quer arrancar aquela dor e não acha um caminho, não consegue tirar. E aí vem um maldito desespero. O desespero, sim, esse não é um sentimento, é um demônio. O desespero se alia ao seu primo chamado solidão. E quando os dois sentam numa mesa e confabulam, eles levam a pessoa ao ápice da loucura e arrancam deles a vontade de existir nesse mundo. Por isso que nós temos que lançar a nossa ansiedade sobre Jesus de Nazaré. Nós não somos como o ímpio. O ímpio, quando tem um problema, ele dá um tiro no ouvido. O ímpio, quando tem um problema, ele
bebe uísque Ballantines envelhecido há 12 anos. O ímpio, quando tem um problema, ele cheira uma carreira de cocaína, ou ele vai lá para a academia e se esforça batendo num saco de cimento para desestressar. O crente não precisa de nada disso. Nós temos um conselho que saiu da boca de Jesus: quando tiver um problema, não precisa cheirar cachaça, não precisa beber cachaça, cheirar cocaína, dar murro em ninguém. Basta entrar no seu quarto, fechar a porta atrás de si, e você em oculto falar com o seu Pai que está no céu, e Ele vai te ouvir. Eu estou aqui para te dizer: lembra-te do teu Criador agora, porque você está aqui na igreja, podendo estar em qualquer lugar, você veio para o culto. É sinal de que você não é tão fraco quanto você pensa. É sinal de que você não está tão destruído como você pensa. Os que não conseguiram chegar aqui, tudo bem, mas você chegou. Ah, pastor, mas eu vim arrastado. Não interessa se você veio rolando arrastado. Não interessa se você está aí dando glória a Deus, se você está mascando essa desgraça desse chiclete. Não me importa. O que me importa é que você está aqui. E só por você estar aqui, as asas do Onipotente estão te cobrindo nesta manhã. E o Senhor me manda te dar uma palavra: quem viver verá. Para ver o que vai acontecer na sua vida depois desta manhã. Vai haver um avivamento no estado do Espírito Santo. O congresso da UMADS vai voltar a ser o que sempre foi: uma batalha contra o inferno nesse estado. Hoje é no Aribiri, ano que vem quem sabe onde vai ser. No estádio, no ginásio, não me importa, na beira da praia. O que me importa é que Jesus não perdeu o controle disso aqui. E eu estou pregando para a igreja do futuro, uma igreja mais moderna, mas não é mundana, uma igreja para frente, mas que não deixou Jesus para trás. Eu estou pregando para moços e moças que agora são poliglotas, têm anel de formatura, sentam nos bancos das universidades, mas não se envergonham do Evangelho de Cristo, porque Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E se havia alguma coisa bloqueando a sua vida, está sendo quebrada agora. Jesus está tirando o fardo de cima de você. Vai haver reconciliações. Termino dizendo: quando o culto terminar, liga para o velho, liga para a velha, manda uma mensagem. Domingo, compra um frango assado, aparece lá. Releve, pese na balança. Tenho certeza que tem mais coisas boas do que ruins na sua vida. Encontre um ponto de equilíbrio aqui dentro da sua alma, porque só assim você vai vencer. Eu amo a minha mãe, mesmo ela tendo tentado me matar. Eu sinto falta do meu pai, mesmo tendo ele me ignorado a vida inteira. Eu consegui liberar o perdão. Não conte para ninguém. Eu já enterrei um filho. Eu consegui me acertar com Deus, porque por um tempo eu achava que Deus estava me punindo, que a culpa era dele. Se você não aprender a lidar com as dores da vida, os cultos vão ser meras fantasias, onde a gente vem, pula, grita, fala em línguas e vai para casa. O problema não é aqui, o problema é que a vida real não está aqui dentro, está lá fora. E é lá fora que você precisa ter autoridade e poder. Aqui dentro é fácil dar gritos, pular, falar em línguas, mas só pode viver bem lá fora quem recebe essa cura aqui dentro. Você pode ficar de pé comigo? Fique de pé e feche os olhos, porque eu vou fazer um convite. Eu nem sei se alguém vai ter coragem de vir, mas eu estou velho demais para me preocupar se as pessoas aceitam ou não o que eu falo. Feche os olhos. Eu queria orar aqui na frente do altar, só com quem precisa e não está conseguindo perdoar. Eu queria orar aqui na frente do altar só com quem carrega tantas memórias ruins que não consegue encontrar memórias boas.
Eu queria orar aqui na frente do altar com gente que sofreu abuso, com gente que foi pisada, com gente que foi mutilada. Pastor, mas se eu for aí, o que vão falar de mim? O que podem falar de você aqueles que não pagam as suas contas? Pode chegar aqui em cima, chegue aqui em cima, para caber mais pessoas. Isso, pode vir chorando mesmo. Tem muitos jovens vindo, mas tem alguns aí de mais idade que precisam liberar o perdão. Vem. Isso. Vem rápido. Estenda as mãos para cá, igreja. Senhor, visita este lugar agora. Arranca a mágoa, arranca, Senhor, as memórias ruins. Reescreve essas histórias, reedita o passado. Ajude eles a liberarem o perdão. Ajude a sua filha a se acertar com o pai, com a mãe, com o irmão, com a irmã. Ajuda, Senhor, faz um milagre nesta manhã. Enche o Arebiri com a sua presença. Traz o céu aqui para baixo. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo que onde havia ódio, o Senhor colocará paz. Onde havia mágoa, o Senhor coloca perdão. Onde havia tristeza, o Senhor coloca alegria. Eu profetizo que o fardo que estava sobre o peso dos ombros desses homens e mulheres está sendo arrancado. O Senhor está limpando, está lavando, porque um tempo de avivamento desce sobre o estado do Espírito Santo. E a igreja diga comigo, amém. Os que estão ajoelhados, fiquem de pé. E todos os que estão de pé, levante a mão direita para o céu comigo. De olhos fechados, diga comigo, em nome de Jesus, todos os demônios que roubaram a minha alegria de viver, a minha paz, a minha comunhão, os meus projetos, por causa das mágoas, eu ordeno, venham para a palma da minha mão agora. Feche a sua mão com autoridade. Eu vou contar até 3 e nós vamos jogar no chão e vamos pisar em cima. Vai se cumprir Lucas 10:19. Vos dei poder para pisar sobre serpentes e escorpiões. Depois que nós pisarmos em cima, você precisa abraçar uma pessoa, porque a Bíblia diz que quando 2 ligam na terra, está ligado no céu. E aí você vai dizer para o seu irmão, estamos mais leves porque Jesus está voltando. O relógio do tempo não para. Você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver verá, para ver o que Deus fará na sua vida depois desta manhã. 2,5, o estado do Espírito Santo será sacudido por um avivamento. 3, jogue no chão, pise em cima, abrace 2 pessoas.